Vamos falar então sobre as pessoas e os modelos de gestão. Um pequeno retrospecto, não é? Das escolas de administração. Vamos lá? Vamos começar então. Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre esse negócio, né? A globalização. Hoje a gente não fala muito sobre isso, né? Porém, a globalização está presente na sua vida e na minha. O que a globalização é efetivamente? É uma integração dos mercados em nível mundial. Basicamente é isto. Agora, esta globalização, a forma como ela foi implantada, a forma como ela se estabeleceu no nosso mundo, ela trouxe mudanças na estrutura política, econômica e social dos países, sem dúvida alguma, né? As políticas nacionais tiveram que se ajustar para a nova realidade de empresas que atuam em mais de um país do mundo, às vezes de forma simultânea. A matéria-prima, por exemplo, né, as chamadas commodities, sai daqui do Brasil, vai para o Japão, por exemplo, que transforma essa matéria-prima num produto final. Este produto, então, é exportado para países da Europa, lá é comercializado, as pessoas que investem ganham dinheiro através da comercialização desses produtos, pegam o seu capital e vêm aplicar, por exemplo, em países da América Latina. Então aí nós temos o efeito da chamada globalização, né? Politicamente, economicamente e socialmente também, porque os países acabam se transformando, as culturas locais, nacionais, elas acabam sofrendo influências das culturas de outros países em função do dinamismo da globalização. Bem, uma das consequências, né, infelizmente, deveria ser ao contrário, mas não é, ocorre a criação de situações de desemprego. Então hoje o trabalhador está lutando não mais para ter aumento de salário propriamente, ou não é para isso que ele se envolve em movimentos sindicais, por exemplo, mas sim para manter-se empregado. E os governos, eles não conseguem proteger os direitos dos trabalhadores, claro, porque a lei que rege um país não é a mesma que rege outro país. Então isso acaba trazendo esse fator complicador, ok? Muito bem. Nós temos duas escolas clássicas de administração, né? As chamadas escolas mecanicistas, que começaram lá com Frederick Taylor e Henry Fayol. Quando eles, ali durante a Revolução Industrial, né, final do século XIX, início do século XX, eles começaram a transformar a administração de uma atividade meramente técnica para uma ciência, onde se envolvia estudos sobre, por exemplo, né, o famoso estudo de movimentos e tempos realizado por Frederick Taylor, né, onde ele buscava otimizar a atividade profissional do trabalhador dentro da sua área de trabalho. Então, para isso teve que fazer estudos, né? Quando ele saía do seu local, ia buscar uma ferramenta, quanto tempo ele demorava para fazer isso, e através desses estudos foram criadas, então, novas modalidades de gestão, ok? Porém, tanto Taylor quanto Fayol não estavam preocupados lá muito com o ser humano, não. O homem era uma mera peça da engrenagem, né? Ele estava ali para isso, ele tinha que trabalhar e tinha que produzir, se não fizesse, era mandado embora, e não eram considerados fatores que hoje são considerados pelas empresas, né? Temos aí a classificação do Homo economicus. Na compreensão tanto de Taylor quanto de Fayol, o homem era movido pelo dinheiro. Então, pague mais que ele produz mais. Basicamente seria isso, né? A excessiva especialização do trabalho. Para quem já assistiu o famoso filme, né, do Charlie Chaplin, né, onde ele é um trabalhador dentro de uma grande empresa, né? O filme é o Tempos Modernos, e ali ele só sabe apertar parafuso. Então é uma excessiva especialização do trabalho. Quando o sujeito era mandado embora, ele tinha que achar um emprego para apertar parafuso, porque ele não sabia fazer outra coisa, né? Supervisão rígida, né? Tinha alguém no pé cobrando rapidez e produção.
Também, como já citei há pouco, não considerava os aspectos emocionais do trabalhador. Apenas assim, ó, ele é movido pelo dinheiro. Se ele está doente, se não está, se tem problema em casa ou não tem, isso a empresa não se preocupava. Pague esse trabalhador, pague por produção, né? Desafie ele para ele produzir mais e assim ele vai ganhar mais. Muito bem, depois vemos surgir aí a escola das relações humanas, né? Já início para meados do século XX, e aqui temos como grande expressão desta escola Elton Mayo, que fez aquela experiência extraordinária em Hawthorne, né, que era um bairro nos Estados Unidos, onde ele acompanhou o trabalho daquelas mulheres que atuavam numa empresa de relés de telefone. E ele fez vários estudos. Em princípio, ele foi convidado para fazer um estudo sobre qual a influência que a iluminação tinha sobre a produtividade das trabalhadoras, né? Então, ele foi lá para fazer esse estudo, só que ele teve um insight, né? Ele teve uma ideia e ele fez o seguinte: ele substituiu as lâmpadas por outras exatamente iguais. E sabe o que aconteceu? As trabalhadoras começaram a trabalhar mais e produzir mais. Aí isso intrigou, porque ele descobriu que o ser humano não produz apenas em função do quanto se paga para ele, mas tem os fatores psicológicos e emocionais. É isso que ele descobriu, trocou a lâmpada pelas mesmas e as trabalhadoras acabaram produzindo mais. Então ele fez um grande estudo, né, sobre a importância do fator social na empresa, a relação entre as pessoas com a sua chefia e os fatores emocionais, né? Reconheceu as necessidades básicas humanas, que são 5, segundo os estudiosos, em qualquer lugar do mundo: segurança, afeto, aprovação, prestígio e autorrealização. Todas as pessoas em qualquer lugar do mundo estão sempre buscando isto, né? E Elton Mayo trabalhou em cima disso. Destacou também a importância do líder, não do chefe, mas do líder, aquela pessoa que está junto e que estimula a sua equipe a produzir, que tem metas, que tem objetivos, etc. Foi mudando, né? Foi mudando a forma de ver a pessoa como trabalhador na empresa e fazer esta gestão. Aí vimos surgir também a famosa escola do comportamento humano de Herbert Simon, né? Onde ele entende ele descobriu que as pessoas são capazes de tomar decisões e resolver problemas. Observe, isso é importante, porque naquele tempo se pensava que tinha um grupo que pensava e decidia, que eram os donos da empresa. Os trabalhadores tinham apenas que cumprir ordens. A escola do comportamento humano veio para mostrar que as pessoas são capazes de tomar decisões e resolver problemas. Elas têm inteligência e elas têm habilidades, né? Aí surge também a teoria X e Y de Douglas McGregor. O que esse camarada disse? Ele estabeleceu duas teorias distintas. Na X, o trabalhador ele é visto como alguém que não tem iniciativa. Então ele precisa de constante supervisão, ele precisa de regras e normas rígidas, ele precisa de alguém que acompanhe e cobre o seu trabalho constantemente, porque na teoria X ele dizia que o ser humano não tinha iniciativa própria, não tinha proatividade. Já na teoria Y era o contrário, dizia que o ser humano tem sim metas e sonhos, tem objetivos, tem iniciativas próprias e que, portanto, ele não precisava assim de tanta orientação e tanta supervisão. Eu estou falando rapidinho aqui, porque é só para a gente fazer uma pequena revisão, né? Para entrar aí na nossa gestão de RH. A pirâmide de Maslow, as 5 necessidades básicas do ser humano, você já ouviu falar disso, né? Necessidades primárias e necessidades secundárias. Começa lá na base da pirâmide, né? Com alimentação, com sono, com um lugar para se abrigar. Depois, já ele precisa de segurança, depois ele precisa estabelecer relações humanas, depois ele precisa ser reconhecido e finalmente ele precisa deixar o seu marco na história, aquilo que vai realizá-lo.
Existem outras teorias também que falam sobre isso, que é a de Alderfer, que diz que o ser humano tem 3 necessidades fundamentais: existência, relacionamento e crescimento. E ainda a McClellan, que diz que o ser humano tem 3 necessidades, né? Realização, poder e afiliação. E ainda o Vroom, que diz que a atitude do trabalhador depende da expectativa de ver seu esforço retribuído, né? Ou seja, existe aí uma via de mão dupla, uma troca, né? Nesta venda de mão de obra e o pagamento justo por parte do empregador, ok? Bom, vamos em frente. Escola burocrática, excesso de racionalidade, né? Aí a grande figura é Max Weber, sociólogo alemão, que idealizou a escola burocrática, excesso de racionalidade, ou seja, tudo tem que ser pensado, planejado, estudado, impessoalidade, ou seja, as pessoas obedecem a regras e normas e não a pessoas, centralização do comando, né? Sou eu quem decido, né? Tudo está nas minhas mãos. Seleção formal do trabalhador, ou seja, fazer uma seleção mais rigorosa para ver se as suas aptidões estão adequadas ao cargo. Inibição da criatividade do trabalhador. Claro, se você coloca muitas regras, você impede que a pessoa use a sua criatividade para encontrar novas soluções, né? Temos ainda a escola estruturalista de Amitai Etzioni, que formulou a ideia do homem organizacional, preparado para mudanças, capaz de assumir diversas funções, tolerante e visão voltada para o coletivo. Veja como veio ocorrendo uma evolução do pensamento e da visão sobre a forma como o indivíduo trabalha nas empresas e como deve ser feita esta gestão, né? Temos a escola sistêmica, voltando aqui, vamos lá, a escola sistêmica baseada nos estudos de Zinzendorf, né? Ou seja, é a escola que estuda, que se baseia nos sistemas de funcionamento do corpo humano, né? Então, com base nos estudos científicos, criou-se a escola sistêmica, onde os objetivos individuais devem estar alinhados com os objetivos organizacionais, ou seja, tudo é um sistema, tudo está ligado a tudo. Aliás, não é Zinzendorf, desculpe, é Bertalanffy, tá? Corrigindo, não é Zinzendorf, como eu falei, mas é Bertalanffy, né? Esses nomes alemães são meio complicados. Vamos para frente aqui, ok? Administração por objetivos de Peter Drucker, né? Onde as empresas devem administrar por objetivos. As empresas têm objetivos que devem se alinhar aos objetivos das pessoas, os das pessoas ao da empresa, ou seja, tudo gira em torno de objetivos. Uma forte interação entre chefes e subordinados para que os objetivos sejam definidos de forma conjunta. E a valorização dos profissionais de alta performance. Esta mão de obra jamais pode ser perdida. E, finalmente, desenvolvimento organizacional, onde se propõe uma gestão participativa, as pessoas como agentes de mudança, ou seja, a mudança deve ser prevista e deve ser orientada, transmitida corretamente para todo o staff da empresa para que a mudança se consolide, né? E deve existir, claro, respeito à cultura organizacional.